e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Feliz com Jesus. Glória a Deus. Mais um final de semana que chega para a glória de Deus. Que Jesus abençoe a vida de cada um. Dê um final de semana assim de paz, cheio da graça de Deus. Amém, meus irmãos. Estou com a Bíblia aberta aqui em Juiz, capítulo 17, aonde a palavra diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre-se de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustentava a casa, e arrigou-se sobre elas com as suas mãos, com a sua mão direita, nenhuma com a outra esquerda. Na outra ele disse: Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. Foram mais os mortos do que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Eita glórias! Meu irmão, esta palavra aqui eu estava meditando esses dias em Juízes, né? Sobre a história de Sansão. Eu não sei se vocês conhecem a história de Sansão. A história desde o início, é porque eu resumi, porque a história é uma história muito grande. Mas eu resumi aqui na pregação. Mas vocês meditem lá em Juízes capítulo 17 e vocês vão saber mais, se aprofundar mais na história. Sansão foi uma promessa de Deus, né, para a mãe dele. A mãe dele não podia engravidar e Deus concedeu, né, este filho a ela. E por alguns momentos ela duvidou, né, que o anjo tinha visitado a ela. Mas Deus tornou a enviar o anjo para confirmar nela, né, que ia dar um filho a ela. E ela, por gratidão a Deus, ela fez um voto, né, com aquele filho. Ela disse a Deus que quando aquele filho nascesse, que ela não ia mais, que ela não ia passar navalha no cabelo dele, não ia cortar, né, que ele ia permanecer de cabelo grande. Por um voto que ela fez a Deus, né, por gratidão de Deus ter concebido um filho a ela. Quando Sansão cresceu, Sansão, né, se tornou um servo de Deus, e ele tinha, as forças dele era no cabelo. Ele tinha as forças dele, tudo que ele fazia, né, era sobre o cabelo, as forças dele estavam no cabelo. E ele conheceu essa Dalila, né, que era da turma, né, dos filisteus, as mulheres lá dos filisteus. A mãe e o pai aconselharam, falou que Deus não se agradava, se era bom aos olhos do Senhor ele tá com esta mulher. Mas aquele filho que não ouve pai, não ouve mãe, e acha que quando seus olhos batem em alguém ou em alguma coisa, acha que é bom aos seus olhos, mas não está preocupado se Deus se agrada ou não. E aí faz, né, a besteira que, como Sansão fez. Essa Dalila aqui iludiu Sansão de uma forma. Essa mulher chegou com tantas artimanhas na vida de Sansão. Aquelas mulheres que, né, que, vamos dizer, vem comendo pela beirada. Vem conquistando aos poucos, mostrando aquele carinho, aquele amor pelo varão, falando coisas bonitas, mas no fundo, ela queria descobrir, né, o segredo de Sansão. Aonde estava a força de Sansão. Sansão resistiu por alguns tempos, né? Se você ler a história lá, o livro, você vai ver quantas coisas Sansão falava, né? Sobre tapeando, ganhando tempo, né? Mas ela insistiu tanto, e ela inventava tanta coisa, porque ela queria entregar Sansão aos filisteus,
e a qualquer custo. E os filisteus, ela ia, tentava uma coisa com Sansão, Sansão criava uma história, falava para ela corria pro filisteu, ia. Chega lá, o filisteu vinha atrás de Sansão para querer pegar Sansão. E quando chegava, não adiantava nada, se amarrava Sansão com tal cordas, ele desamarrava. Tantos homens que pegavam ele para matar não conseguia, porque ele ainda estava com a força dele no cabelo. Até então, ela não descobriu, ela não sabia aonde era, né, a força de Sansão. Porque ela tinha benefício próprio com aquilo. Ela estava com Sansão, não era porque ela gostava, porque ela morria de amores por Sansão. Ela só queria tirar proveito, né, daquilo que Sansão tinha, daquele poder que Sansão tinha naquele cabelo. Se ela entregasse Sansão aos filisteus, ela ia ganhar muito dinheiro. E aí, assim ela fez, de tanto ela iludir Sansão, e falando palavras bonitas, palavras macias, adulando, né, tratando bem, foi ali, amaciando, até Sansão revelar para ela o segredo. No dia que Sansão revelou o segredo para ela, foi o fim dele, né? Que os filisteus pegaram ele, levaram para o palácio, amarraram, arrancaram os olhos dele, né? Mas ele assim, a gente, o servo de Deus, a pessoa quando ele é um prometido de Deus, ele é uma promessa do Senhor, até na hora do desespero, até na hora do aperto, né? Até na hora da morte, o Senhor está ali com aqueles que temem, né? Ainda que ele desobedeceu, porque ele desobedeceu o pai e a mãe e não consultou o Senhor se aquela mulher era bom aos olhos de Deus. Ele foi pelo sua própria vontade e se deu mal. E aí esses filisteus prendeu Sansão, arrancaram os olhos, amarraram, né? E ali, quando ele se viu, né, impossibilitado de fazer alguma coisa ali, mesmo sem os olhos, ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus, pedindo misericórdia a Deus, pedindo socorro a Deus ali, que Deus ajudasse ele ali pela última vez, para que ele se vingasse daquele povo, né? E ali, quando ele clamou a Deus, Deus ajudou ele, Deus deu força a ele ali. E ali ele, sem os olhos, ele matou aquele, com clamor que ele fez a Deus. Deus desceu ali com poder sobre a vida dele, e aquele palácio ali veio à tona, veio a chão, matando todos eles, todos os príncipes, todos os filisteus. E a palavra diz que teve mais morte do que quando Sansão era vivo que lutava. Para a glória de Deus, aqui foi o poder de Deus, né, na vida de Sansão. O que é que a palavra, ela nos reflete, né, na palavra, lendo uma fala dessa? Que a gente, por desobediência, olha o que a pessoa passa, olha o que a pessoa enfrenta, quando a pessoa não obedece, quando a gente não ouve a voz de Deus, não ouve pai e mãe, quer fazer as coisas por conta própria, né? Um varão que serve ao Senhor não deve achar que tudo que os olhos dele vê é agrado de Deus, que está agradando a Deus. Nem tudo que seus olhos vai ver, nem tudo que você vai achar bonito para você, achar bom para você, talvez não agrade a Deus. Talvez não seja bom o agrado de Deus. Se o varão, o servo do Senhor, ele, tudo que ele fizer, ele orar a Deus, ele botar nas mãos do Senhor, ele perguntar a Deus se aquilo que ele está fazendo, se aquela pessoa que ele está se envolvendo, se relacionando, se é lícito a Deus, se agrada aos olhos do Senhor. Porque além da gente servir a Deus, se a gente fizer algo da nossa própria vontade, a gente também vai estar desagradando a Deus. É a nossa fé que a gente está botando, né, à risca. A gente está desobedecendo a lei do Senhor. O que é que a palavra nesta noite traz, assim, uma reflexão para nós? Vocês, jovens, que estão em busca de um relacionamento, de conhecer uma varoa, de ter uma família, sendo servo de Deus, se os teus olhos bateu em alguém, em alguma varoa, você varão, ore ao Senhor
Ore ao Senhor para ver se é do agrado dele. Porque ore ao Senhor para que ele venha te dar resposta. Consulte a Deus, você como servo de Deus. Porque esta pessoa que teus olhos bateu, talvez não seja do agrado de Deus. Mas você não esperou uma resposta do Senhor, não orou ao Senhor. E já acha que essa varoa já é a mulher da tua vida, é a tua companheira para a vida toda. Você pode se enganar, pode ser sua destruição, pode ser a tua perdição. E aí, meu irmão, quando você casar, já vai ser tarde demais. Porque tem pessoas que vêm para nossas vidas, é benção, né? Vem como benção. Mas também tem pessoas, se a gente não orar a Deus, não botar a situação nas mãos do Senhor, não pedir uma resposta, uma confirmação de Deus, pode ser maldição para a tua vida, pode ser a tua ruína. Nem sempre aquilo que teus olhos bater, que tu se agradar, pode ser o agrado de Deus. E você, como servo de Deus, você, tudo, minha irmã, meu irmão, que for para a tua vida, for para estar perto de você, for para conhecer, tem que orar ao Senhor antes. Tem que falar com Deus antes. Tem que esperar de Deus uma resposta. Não se precipitar, achando que já está conhecendo alguém, que já é a pessoa da tua vida, que aquela já é a mulher para viver a vida toda com você, ou vice-versa, ou homem. Porque quando a gente não ora a Deus, quando a gente não espera de Deus, quando vem vai nos dar dor de cabeça, né? Vai nos levar à perdição, vai nos levar à ruína, vai ser, vamos dizer, não vai ser bênção na tua vida, pode ser maldição. E aqui, Sansão, ele acabou dessa forma, por quê? Porque ele achou, os olhos dele viu boniteza de Dalila, achou graça de Dalila, mas em nenhum momento ele falou com Deus se essa era a mulher que Deus queria que tivesse com ele, do lado dele. A mãe e o pai não gostou, não aceitou, chegou para ele e falou: na nossa família não tem prima, não tem sobrinha que teus olhos se agradou, porque tu vai em busca de mulher lá dos filisteus? Você sabe que os filisteus são um povo que é contra nós. Então a mãe e o pai tinham avisado, mas ele não ouviu, nem o pai nem a mãe. E olha o que ele sofreu aqui, porque Dalila aqui foi uma mulher que foi conquistando ele ao pouco, foi falando coisas para ele, enganando, com mentira, com fingimento. Tudo aqui na vida de Sansão com Dalila foi uma mentira, e que levou ele à morte, que levou ele à ruína. Hoje os servos de Deus não estão mais orando para arrumar alguém para se casar, para se relacionar, para namorar. Bateu o olho, é de dentro da igreja, já quer casar, já disse que é a mulher da sua vida. Tem mulher, tem pessoas que é desgraça para a vida do homem. Tem mulher, assim como tem mulher sábia, tem mulher que é desgraça para a vida do homem. E assim também como tem homem que é desgraça para a vida da mulher. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a esperar no Senhor, naquilo que a gente está buscando, naquilo que a gente quer para a nossa vida. Não tem que esperar o tempo de Deus, tem que orar. Se você, varoa, está sozinha, está solteira, é viúva, ore ao Senhor para que Deus bote a pessoa certa na tua vida, no teu caminho, para que não venha trazer desgraça para a tua vida, para a tua casa. Porque se tu tem paz, tu sozinha, tu tem a tua vida com Deus, de repente aparece alguém e bagunça toda a tua vida, toda a tua fé, toda a tua casa, e aí? Você depois vai estar se queixando, vai estar murmurando, dizendo que foi Deus que botou no teu caminho. Tem relacionamento aí que Deus não tá, que Deus não permitiu, que Deus não concedeu, e as pessoas estão dizendo que é de Deus. Tem mulher aí que está com homem que não é de Deus, não foi enviado do Senhor. Hoje em dia, a mulher, quando se relaciona com homem, não espera, não conhece, já quer logo casar, porque não consegue ficar muito tempo junto, namorando, conhecendo. E aí que está o perigo, aí que mora o perigo, porque não ora, não busca do Senhor, não espera o tempo de Deus e acaba se prejudicando. Como muitos hoje, muitos servos de Deus, crente,
que servem a Deus estão se separando, estão se destruindo seus casamentos, seus lares estão sendo destruídos, mulher separando de marido, marido separando de mulher, casando de novo, e não é que a lei, não é o que Deus nos ensina através da palavra. Deus não manda a gente se separar, casou hoje e se separou amanhã. Deus não manda a gente estar arrumando um namorado hoje, trocando de namorado e arrumando outro namorado amanhã ou outra namorada. A palavra de Deus nos ensina a arrumar alguém, esperar nele, botar nas mãos dele aquilo que a gente quer. Então, muitos hoje, a vida está sendo dessa forma, está tendo muita separação no meio de crente, de evangélico. Por que não ora ao Senhor? Porque o primeiro que aparece diz que foi Deus que mandou. O primeiro que aparece diz que foi Deus que preparou. E não espera que é de Deus. Aí está crente casando com ímpio, que não pode, a não ser que Deus tenha algo ali entre os dois. A não ser que Deus ali já falou que tem algo ali para fazer entre os dois. Mas se não for de Deus, se Deus não falar, não tem que serva de Deus está casada com ímpio. Não tem que mulher de Deus, homem de Deus está casando com ímpio, se juntando com gente do mundo, né, que vive outra situação, que vive de outra forma. Não, servo de Deus é para casar com servo de Deus. Mulher de Deus é para casar com homem de Deus, para que não venha depois ter sofrimento no casamento, porque o que a gente vê de mulheres hoje nos seus casamentos se separando, porque a mulher não tem mais sabedoria de lidar com seu marido, não tem mansidão de dentro da sua casa, o homem também não tem mais sabedoria com sua esposa, e aí vai se relacionar, casar com alguém, não está preparado. Qualquer situação que tem já quer se separar, porque não estão preparados por Deus para lidar com aquilo, para enfrentar um casamento. Acha que casamento é só conheceu, botou aliança no dedo, casou e foi morar junto, mas não estão preparados para a vida que vai enfrentar, porque um casamento é uma carne só, é viver a situação junto, um ajudando o outro. O marido tem que estar do lado da esposa para ajudar na hora que ela precisa. A esposa tem que estar do lado do marido para ajudar ele na hora que ele precisa. E hoje as mulheres, algumas servas de Deus, não tem mais esta paciência, não tem mais essa sabedoria dentro do seu lar, está deixando o inimigo entrar, destruir e fazer bagunça dentro da sua casa. Eu fico assim, eu falo porque, por experiência própria, que eu fico olhando, tem serva de Deus. Se você se converteu e você e seu marido era ímpio e você se converteu e ele não se converteu ainda, você permanece casada assim com ele. Você não tem que se separar, nem ele, se for ela ou for ele, não tem que se separar. Tem que orar ao Senhor. Se tu és serva de Deus e teu marido é ímpio, a tua função, você usa de sabedoria como uma serva do Senhor, vai orar, vai buscar para que Deus converta ele, vai orar pelo teu casamento, para Deus restaurar, para Deus converter. E aí vocês dois se tornam uma carne só, se torna servo de Deus. Não é para se separar. Agora você ser uma serva de Deus e em busca de alguém fora que não é do Senhor, que não serve a Deus igual a você está procurando um problema, está botando problema para dentro da tua casa. Assim como aconteceu aqui com Sansão, que foi enganado, foi iludido por o amor de Dalila. Qualquer um servo de Deus que é varão, que é separado, que é solteiro, pode sim se enganar com uma varoa desta forma, se não vigiar, se não buscar de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina, para que a gente não se antecipa, não se apressa no nossos relacionamentos. Quando quiser alguém, quando estiver sozinho, ora a Deus. Para Deus botar uma pessoa, espere o tempo de Deus, espere o tempo que for. Na hora certa, Deus vai botar a pessoa certa no teu caminho. No momento certo também Deus vai botar. E tudo vai trazer paz. Porque quando a gente casa, a gente se junta. O casamento, minhas irmãs, meus irmãos, é para a vida toda. Eu sei que tem mulher de Deus aqui que é casada, pode ter filho, mas que tu ajude os teus filhos a buscar de Deus, a esposa, orar a Deus em cima daquela pessoa que quer, para ver se é de Deus mesmo,
para você também não estar tendo dor de cabeça na tua casa. Então que as mulheres hoje sejam as mulheres que servem a Deus, que é solteira, que seja sábia, que não se precipite, não se antecipe quando conhecer alguém, para que não venha um arrependimento depois. Como hoje a gente está vendo, né, muitas coisas acontecendo. Aí a primeira coisa que as pessoas falam era crente. Aconteceu isso com a serva de Deus, aconteceu isso com o servo de Deus. Mas será que orou? Será que foi de Deus aquele varão que ela casou? Será que foi de Deus aquela varoa que ele casou? Aí fica a pergunta. Porque quando a gente serve a Deus, que o nosso marido, a esposa é de Deus, não tem isso, minha irmã. Porque é onde Deus habita, onde tem a presença de Deus, tem a concordância do Senhor. Quando foi algo vindo do Senhor, não tem separação, não tem briga, não tem pancadaria, jamais. Jamais um servo de Deus que serve a Deus de verdade, a serva de Deus que serve a Deus de verdade, vai sair nos tapas com seu marido, vai estar com discussão de levantar a mão. Não. Deus dá sabedoria. Quando a gente busca Deus, Deus nos ensina a ser mulher sábia, homem sábio dentro da sua casa, para que o casamento permaneça. Porque Deus, ele não se agrada de ver o servo e serva se separando. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus une, o homem não separa. Então, quando tem a separação, foi porque não foi de Deus, porque aquele casamento não era de Deus. Então, você que está sozinho, você que está sozinha, reveja bem com quem você está se relacionando, com quem os teus olhos bateu e se agradou. Pergunte a Deus se é do agrado dele, se ele concorda, se ele aceita, se ele está de acordo com aquela pessoa na tua vida, no teu caminho. Porque ali vai ser para a vida toda, ali vai ser tua companheira para te ajudar nas horas que você mais precisa, vai ser teu companheiro para te ajudar na hora que você mais precisa, porque o casamento é assim. É um para ajudar o outro, um para complementar o outro. E o marido tem que estar do lado da esposa para o que der e vier. Para ajudar na hora que ela cair, ele ajudar ela a se levantar. Quando ele cair também, ela ajudar ele a se levantar. Mas se não for de Deus, não vai ter paz dentro de casa. Vai ter discórdia, vai ter separação. E aqui a palavra, nesta noite, nos chama a atenção, né? Porque um homem, filho de servo de Deus, que temia a Deus, a mãe e o pai de Sansão, temia a Deus. Sansão foi promessa de Deus. A mãe fez um voto a Deus por ele, né? E olha o que aconteceu com o servo de Deus. Então, isso aqui não é um abrir de olho para vocês, quem está separado, quem está solteiro, quem está solteira, que está conhecendo alguém. Ímpio não se casa com crente. Crente não se casa com ímpio, não dá certo, não fala a mesma língua, não serve a Deus igual o servo serve, ou se converte de verdade para casar, para namorar, ou meu irmão, minha irmã que está aí querendo se envolver com ímpio, ou vai orar a Deus, vai descer teu joelho porque não é de Deus. A não ser que Deus falou para você que tem plano com aquele rapaz, com aquela moça, que já é plano de Deus. Mas se não for, se saia de problema, se saia fora, porque Deus não se agrada. Não adianta você falar, eu vou casar com ele, eu sou crente, ele vai se converter depois. Se ele não se converteu antes de te conhecer, vai se converter depois, isso é história, isso é enganação do inimigo. Isso é para te tirar do foco, te tirar dos caminhos do Senhor, da verdade de Deus. Então abra teu olho, jovem, varoa e varão, que está solteiro, em busca de uma varoa, em busca de um varão. Vai orar ao Senhor, vai buscar de Deus, vai esperar o tempo do Senhor. Porque quando chegar o tempo do Senhor, a varoa que vai vir para você, vai ser a tua companheira para a vida toda. Vai ser o teu companheiro para a vida toda. E aí vai ter de Deus as bênçãos dele sobre a tua vida e sobre a tua casa. Ainda que Sansão estava amarrado naquelas colunas, ainda que ele estava sem os dois olhos, Deus foi por ele. Ele pediu a Deus ali, para Deus ajudar ele, nem que seja a última vez, que ele queria se vingar dos filisteus.
Porque olhe por causa de uma mulher. Olhe o que aconteceu com Sansão. Por causa de Dalila. Olhe o que houve com Sansão. A morte. A morte. É como a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Sansão pagou com a própria vida por se envolver com uma mulher que não era do agrado de Deus. Não era de acordo com Deus. Não era do agrado de Deus. E ele pagou com a própria vida. Ainda assim, Deus ajudou ele nos últimos momentos ali, descendo com poder e acabando com aquele povo todo. E aí ele se vingou daquele povo que fez aquilo com ele. Glória a Deus por mais uma palavra. Medite lá em Juiz, que o Senhor vai continuar falando contigo. A história é muito linda, a história é grande. Eu, quando meditei nesta palavra, desde o início, eu fiquei assim, emocionada, eu fiquei assim, maravilhada com a palavra, porque quando Deus nos visita em sonho, quando Deus fala, quando Deus tem plano para nós, quando Deus tem algo, meus irmãos, para fazer nas nossas vidas, Deus se revela, Deus fala, Deus, ele não deixa a gente se enganar. Quando tem plano dele, quando ele está no meio da situação, ele se revela. E ainda que ele não se revela, quando a gente ora, ele responde. Então, qualquer oração que tu fizer a Deus, querendo uma resposta, Deus vai te dar. Então, não se antecipe com as coisas. Ore, espere de Deus, espere a resposta. Porque Deus, na hora certa, ele vai te dar a resposta. Ou para o sim ou para o não, ele vai te responder. Porque ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que agrada a ele. Ele sabe o que é bom aos olhos dele. Ele vê aquilo que você não vê. Você sabe do teu passado. Você sabe do teu presente. Mas você não sabe do teu futuro. Quem sabe do teu futuro é Deus. Ele que sabe o que vai acontecer lá adiante. Talvez os teus olhos olham para uma pessoa e tu já cria muitas coisas com aquela pessoa. Mas nos olhos de Deus, Deus está vendo coisas que você não vê. Deus está vendo coisas lá na frente que você nem imagina. E muitas vezes ele não permite porque é livramento para a tua vida. Então espere o tempo do Senhor, que ele vai preparar o teu varão ou a tua varoa. Amém? Glória a Deus, não seja igual a Sansão. Cuidado para você não acabar igual Sansão. Então, obedeça a palavra de Deus como servo de Deus. Não faça nada sem antes orar ao Senhor, sem pedir confirmação a Deus. Amém? Glória a Deus, Jesus abençoe.